Estamos de volta e hoje nós vamos conversar sobre um livro estranho. Sim, muito estranho. Que é esse daqui, De Volta para Casa, dessa moça aqui que eu não sei falar o nome. Seanan McGuire. Isso. E assim, eu não sei o que falar desse livro, porque ele realmente é muito estranho. Mas, enfim, a história é o seguinte. Nós temos esse lar de Eleanor West para crianças desajustadas, que é um lugar em que os pais levam as crianças estranhas. Aí, o livro ele é dividido em duas partes. Esse vídeo vai ficar muito esquisito porque o livro é muito esquisito, mas eu vou tentar o máximo. O livro é dividido em duas partes. A primeira parte, enquanto eu tava lendo, ela é rapidinha de ler, deve ter, 50 páginas. Eu não tava entendendo nada do que estava acontecendo. Absolutamente nada. Daí, na segunda parte, as coisas começaram a fazer mais sentido pra mim. Mas a todo momento, enquanto eu li a primeira parte, eu lembrei daquele livro lá das crianças lá peculiares. Eu não li o livro, eu só assisti o filme, mas tipo muito igual que eu achei. Bom, né, pelo menos a parte do livro, desse livro que eu li e a parte do filme lá das crianças peculiares. Eu achei muito, muito igual. Eu não sei qual foi escrito primeiro, então não vou falar, entrar no mérito de cópias aí, mas é muito parecido. É tipo assim, é uma casa, tipo X-Men, que os pais deixam as crianças estranhas, que passaram por alguma situação estranha, e deixam as crianças lá pra passar tipo por uma terapia, né? E essa Eleanor West, que é a dona dessa escola, ela também passou por isso, que é o seguinte: nós temos portas espalhadas aí pelo mundo. E assim, nem todas as pessoas, né, principalmente criança e adolescente, que acham essas portas. Que são portas que levam você para um outro mundo, que é um mundo que corresponde à sua personalidade. E é mais ou menos o seguinte, da forma que a gente tem aqui na Terra, norte, sul, leste, oeste, essas portas elas podem ser divididas em absurdo, lógica, malícia e virtude. E da mesma forma que a gente tem tipo sudoeste, não sei o que, noroeste, eles também têm essas subdivisões, que tem eu anotei algumas aqui, por exemplo, a alta rima, a alta linearidade, extravagante, tem selvagem, enfim, né? É uma coisa meio louca. Por isso que quando tem esses livros, essas histórias assim, eu preciso de um mapa que explique essas coisas, sabe? Por isso que eu acho sensacional quando os autores colocam um guia de personagem, ou um guia de lugares, ou né, até mesmo um mapa, porque é o que eu falei, essa primeira parte do livro é extremamente confusa. Eu fiquei completamente perdida, parece que é tipo assim, a continuação de uma história, sabe? Então, a sensação que eu tinha é de que eu não li aquela primeira história e eu caí tipo no segundo livro, sabe? Numa continuação. Então eu fiquei realmente muito perdida e isso eu fiquei meio tipo, ai que saco. Me irritou um pouco. Mas aí a segunda parte já ficou um pouco mais claro, não tudo, mas melhorou um pouco aí o meu entendimento. E a gente vai ter... a história é o seguinte: a gente vai ter a Nancy, que é uma menina, uma adolescente que ficou desaparecida por um tempo, e ela voltou. Ela estava no Salão dos Mortos. E aí quando ela achou essa porta, entrou, ficou lá no Salão dos Mortos, ela se encontrou ali, é o que eles chamam de casa, né? Tipo assim, a pessoa ainda foi para casa, né? Aí, quando ela voltou, os pais acharam que ela estava muito estranha e realmente, assim, ela percebeu que ela não se encaixava mais no mundo dela.
né, um contraste interessante é que enquanto ela estava aqui na Terra, ela usava roupas coloridas e tal, nananã. Depois que ela foi pro Salão dos Mortos, que ela encontrou a porta dela, ela só veste preto, branco e cinza. Então, assim, ela não se reconhece mais como aquela Nancy de antes. Ela é uma nova Nancy. E todas as pessoas que entram nessa porta passam por essa readaptação. Então, os pais levaram a Nancy para esse lar, né? Para crianças desajustadas. E a gente vai ver, tipo assim, ela tentando se adaptar. E aí a gente vai ver, por exemplo, ela tentando entender essas nomenclaturas, né, que as pessoas dão, né, para essas portas e tal. E aí a gente vai ter outros personagens, que é a Sumi, o Cade, a Jack e a Jill, e tem um outro menino, o Christopher, eu acho que ele chama. E a gente vai ter na segunda parte, que é o que me prendeu, assim, que eu acho que nem precisava da primeira parte. Mas é interessante, assim, eu achei, pra ser um YA, eu achei bem legalzinho a proposta. Só que, de novo, é uma história concisa, sabe? Assim, tem começo, meio e fim. O fim é muito melhor do que o começo. E é aquilo que eu falei, eu achei um pouco confuso, e eu acho que se a autora, sei lá, se ela tivesse trabalhado um pouco mais, sabe, nos personagens, se ela tivesse explorado mais esses mundos, né, essas portas, eu acho que ia ser um livro muito bacana, muito mesmo. Então, assim, é a primeira vez que eu acho que eu sinto isso, que o livro ele é muito pequeno pro potencial dele, sabe? Não sei se faz muito sentido, mas eu acho que se ela explorasse mais ia ficar muito, muito, muito bacana. Ia ser o tipo de livro que eu ia gostar, porque a moça, a própria autora, ela tem uma coisa meio dark, assim, na vida pessoal dela. Então, ela transformar esse dark side dela numa coisa YA, eu achei interessante, Mas é aquilo, faltou explorar um pouco mais. É um livro legal, mas, né, podia ser melhor. O que eu tava falando? Então, assim, nessa segunda parte a gente vai ter alguns acontecimentos, alguns assassinatos que são assassinatos meio macabros, assim, que acontecem nesse lar. E aí a gente vai ter esse grupo de amigos, que eu falei, né, a Nancy, a Sumi, o Cade, o Jack, o Jill e o Christopher, tentando ali entender o que está acontecendo, por que essas pessoas estão morrendo. E tem um quê de Mary Shelley, né, na história, essa construção assim, de Frankenstein, uma coisa. Você vê que a autora ela tem referências, né, dessas histórias clássicas assim, de terror vitoriano e tal. Então, assim, é o que eu falei, é uma história estranha, é um livro muito pequeno, o vídeo vai ficar pequeno, porque também se eu contar as coisas vai ficar uma coisa muito spoiler, o livro inteiro é spoiler, né? São 100 páginas, então não tem muito o que dizer. Mas eu gostei muito, e eu separei um trechinho aqui, que é no final, que é uma carta que a Sumi deixa pra Nancy, que é o seguinte, que eu inclusive até coloquei no Insta Stories. Você não é o arco-íris de ninguém, você não é a princesa de ninguém, você não é o portal de ninguém além de si mesma, e a única pessoa que pode lhe dizer como sua história termina é você. Então, assim, é muito bacana, sabe? A autora, ela consegue, dentro dessa história dark, ela consegue conversar sobre essa busca de identidade, sabe? Essa crise de identidade, na verdade, que todo adolescente passa, né? Tudo bem que ela criou todo um mundo de ficção, assim, pra entrar nesse assunto, mas é legal mesmo. É aquilo que eu falei. A sensação que eu tive quando eu terminei de ler o livro é justamente de que faltou explorar mais alguns elementos, né? Principalmente os mundos, né? O absurdo, a lógica, a malícia e a virtude. A autora, ela simplesmente explica o que é. Mais ou menos também, sabe? Ela não dá explicações e tal. Mas então, assim, é isso.
eu não sei, eu indico esse livro porque ler é sempre bom, então leia, sempre. Mas, não sei, sabe aquele livro que, tipo, não fede nem cheiro? Tipo, não faz diferença? Mas enfim, fica aí a curiosidade, se vocês tiverem, de ler esse De Volta para Casa, da Shannon Maguire. É o tipo de livro que vira filme, sabe? Eu imaginei um filme disso. Mas enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo!